E aí pessoal, vamos lá para a primeira questão, que diz o seguinte: uma vila tem 50 casas numeradas de 1 até 50. Em quantas casas dessa vila os números são múltiplos de 2 e de 3 ao mesmo tempo? Alguém pode estar se perguntando, como é que eu vou fazer essa questão agora, Pedro? Calma. O melhor caminho ou a melhor dica é o seguinte: encontrem os múltiplos de 2 e de 3. Porque vocês fazendo isso, vocês vão estar encontrando um número que é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Porque o que a questão pede tem que ser divisível por 2 e por 3. Porque, pessoal, múltiplo, pessoal, significa isso também, viu? É um número que é divisível tanto por 2 como por 3. Nesse caso aqui, tá bom? Múltiplo também significa divisível. Então, vamos lá. Então, o que a gente tem que fazer então? Vamos fazer aqui o seguinte: vai pegar o 2, vai pegar o 3 e vamos fazer o MMC. Então, eu posso dividir por quem aqui? Eu posso dividir por 2, que vai dar 1. 2 por 2 vai dar 1. Se eu pegar 3 e dividir por 2, não dá. Então, repete o 3. E agora? Agora eu faço por 3. 1 dividido por 3? Não. Então, repete 1. 3 dividido por 3? Sim. Dá quanto? Dá 1. E agora? E agora, como chegou em 1 em 1 aí embaixo, então eu passo o traço aqui e faço a multiplicação, ou o produto de 2 vezes 3. 2 vezes 3 vai dar 6. E 6, pessoal, é o primeiro múltiplo comum, tanto de 2 como de 3. E agora, Pedro, o que a gente faz? Simples. A gente vai agora contar os múltiplos de 6. Vamos lá, então. O primeiro múltiplo é quem? Ele mesmo, depois. Ele mesmo diferente de 0, né? Não vou contar com 0. Então, ele mesmo, depois o 12, depois o 18, depois o 24, o 30, o 36, o 42 e o 48 e assim por dentro. Só que, vê só pessoal, como ele restringiu a quantidade de casas, então eu parei no 48, tá bom? Porque ele fala que as casas são numeradas de 1 até 50. Você poderia continuar se a questão pedisse que você continuasse, digamos, né? De 1 até 80. Então, eu teria que continuar essa contagem de 6 em 6. Lembrando que aqui eu só fiz a contagem de 6 em 6, tá bom? Bem, e agora, Pedro? E agora é só contar os múltiplos de 6, que vão de 1 até 50. Só isso. Então, são quantos então? Vamos contar comigo aqui? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Resposta 8, pessoal. Letra E. Ok? E agora a questão 2. O número 1, 2, 6, 5 é divisível por 3 e por 5. Qual é a soma dos possíveis algarismos que você pode assumir? Bem, vamos pensar o seguinte. Bem, o número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos dá um número divisível por 3. Essa é a primeira coisa. Ou seja, você somar os algarismos de um número e você perceber que, por exemplo, ele é divisível por 3, então um número é divisível por 3. Dá um exemplo, Pedro. O número, por exemplo, o número 12. Se você fazer 1 mais 2, dá 3. Logo, 3 é divisível por 3. Mas a gente vai ver isso com calma daqui a pouco, tá bom? Uma outra coisa. O número ele é divisível por 5 quando terminar em 0 ou em 5. Ó, esse número que está em cima, o número 1, 2, 6, 5, já é divisível por 5. Por quê? Porque ele termina em 5. Então, partindo desse princípio, eu só tenho agora um critério a resolver. Ver quem são os possíveis números que você pode assumir que faz com que ele seja divisível por 3 apenas. Só isso. Então, vamos lá. Quem são os múltiplos de 3? O primeiro é 3, depois 6, depois 9, 12, 15, 18 e assim por diante. Tá bom? E o que é que eu tenho ali? Eu tenho um número 1, 2, C5. Vamos somar os algarismos sem contar com C? Você vai contar 125. 125 é igual a 1 mais 2 mais 5, que é igual a 8. Então a gente pode fazer a seguinte observação, né? Que 8, que é a soma dos algarismos, mais um C é igual a 9. Por que não? E por que não pode ser 3, Pedro? E por que não pode ser 6? Porque 3 e 6 são menores que 8. Observa que a soma passou de 3 e 6. Então tem que pensar em um número que somado com 8 dê 9. Então, isso é fácil. Então, eu posso dizer então que C é igual a 9 menos 8, que é igual a 1. Então C pode assumir o primeiro
algarismo, que é 1. Eu posso pensar também o seguinte, né? Que 8 mais C tem que ser igual a 12. Então, que número pode ser esse? Eu faço a seguinte ideia. 12 menos 8 é igual a 4. Então, 4 é o próximo algarismo. Um outro, 8 mais C é igual a 15, que 15 é o próximo múltiplo de 3. Vimos o múltiplo 9, o múltiplo 12 e agora 15. Então, 8 mais C é igual a 15. Então, quem é C? C é igual a 15 menos 8 que é igual a 7. E vamos ver mais um, para ver se termina ou não. 8 mais C é igual a 18, que é o próximo múltiplo. Então, C é igual a quem, então, gente? 8 mais 15 é 18, só pode ser igual a 10. Porém, 10 não posso contar. Por que não? Porque 10 não é um algarismo. 10 são dois algarismos. Por esse motivo, eu já não conto com 10. Então, assim, a pergunta era a seguinte: qual é a soma dos possíveis algarismos que C pode assumir? Então, simples. A soma é 1 mais 4 mais 7. Logo, a resposta é 12, letra B. Pessoal, se vocês gostaram, curta aí o vídeo, compartilha, comenta, tá bom?